Isaías capítulo de número 51, verso de número 2, que diz assim a palavra: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Diga glória a Deus. Vamos recapitular o versículo de número 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Levante as suas mãos, a sua Bíblia. Diga: Senhor, fala comigo aqui nesta manhã. O meu coração já está pronto, já está preparado para ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Nesta casa o Senhor tem lugar. Amém. Podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Você vai bater as palmas bem alegre para o nosso Deus. Isso, glorifica Ele com vontade. A Bíblia diz: e todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Louvai, 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 louvai e exaltai ao nosso Deus. Aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, que hora boa é a hora da palavra, sim ou não? Diga para alguém que está do teu lado: Deus tem uma palavra para você. Isso, eu vi um sorrisão ali. Diga para outro, diga: Deus tem uma palavra para você. Queridos, quando nós lemos esse texto do livro do profeta Isaías, irmãos, nós conseguimos perceber a amplitude da promessa que Deus fez a seu servo Abraão. Esta palavra, ela nos mostra o início de grandes promessas de Deus na vida de um homem como eu, um homem como você, sensível, falho, cheio de limitações, mas que um dia Deus olhou do céu e disse: eu vou abençoar a vida dele. A Bíblia diz que o chamado de Deus na vida de Abraão foi algo tão grande, foi algo tão tremendo, que passado muitos anos nós ainda estamos falando desse chamado. Nós ainda estamos falando das grandezas que Deus fez àquele homem. Eu já quero começar a pregar e dizer para você: o que Deus vai fazer na tua vida vai se pendurar por muitos anos. O que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, não vai ser algo momentâneo, não vai ser algo rápido, não vai ser algo instantâneo. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a sua família, pode esperar, que o que Deus faz é para que a memória dele seja eterna na tua vida. Na vida deste eu curei, na vida deste eu transformei, na vida daquela salvei os seus filhos, na vida daquele outro eu prosperei. É isso que vai acontecer na tua vida. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, no verso 11: porque eu, o Senhor, tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sabe o que Deus está dizendo dentro desta palavra? Que os pensamentos dele são melhores do que os seus, os projetos dele são maiores do que os seus, os planos dele são maiores do que os nossos. E Isaías vai falar sobre isso. O texto começa dizendo: olhai para Abraão, olhai para este homem, olhai para a sua esposa, olhai para Abraão, sendo ele só, eu o chamei. Sendo ele apenas uma pessoa, eu o escolhi. Estando ele sozinho, a minha graça alcançou a vida dele. Irmãos, o que eu observo nesta palavra é que quando Deus ele olha para Abraão, ele vê que Abraão não está enturmado, ele vê que Abraão não tinha uma torcida a favor dele, ele vê que Abraão não tinha um grupinho que elevasse a ele, mas Abraão era um homem que estava só. E Deus olhou do céu e disse: eu vou pegar o pequeno e vou fazer ele ser grande, eu vou pegar o limitado e vou fazer ele ser ilimitado, eu vou pegar o pequeno e vou exaltar o meu nome.
vida dele. Talvez você entrou aqui nesta manhã triste, porque levantou naquela casa sozinha, se aprontou sozinho. O seu desejo era entrar por essa porta com seu marido, com seus filhos, entrar por esta porta com um familiar, mas você está dizendo: Senhor, é mais um domingo que eu vou sozinha, é mais um domingo que eu entro ali sozinho. Mas eu tenho uma palavra nesta manhã para você. Sendo Abraão só, o Senhor o chamou. Hoje você vem sozinho, mas está levando o chamado de Deus para a tua casa, está levando o chamado de Deus para a tua família. Se eu fosse você, abrir essa boca para dar glória a Deus, porque um dia vai vir em que você vai dizer: eu estava só, mas hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estando ele só, eu o chamei. Minha irmã, você não está sozinha, Deus está do teu lado. Meu irmão, você não está sozinho, Deus está do teu lado. Igreja do Senhor que entrou aqui nesta manhã, nós não estamos sozinhos, Deus está do nosso lado. Tira esse complexo de inferioridade, tira esse complexo: ninguém está comigo, ninguém me ajuda, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me abençoa. Para que você está mendigando apoio de alguém? Para que você está chorando ajuda de alguém? Se tem um Deus do céu que está dizendo: você não está sozinho, você não está sozinho, você não está sozinho. E se só para o diabo passar vergonha, bate as palmas e dá glória dele. Isso, bate as palmas e dá glória para ele, bate as palmas e dá glória nele. Ele está contigo, ele está contigo, ele está contigo, ele está contigo. Glorifica, porque Deus está contigo. Diga para essa pessoa: Deus está do teu lado. Olha para outra do lado e diga: contigo também. Estando Abraão só, eu o chamei. A primeira observação que nós temos nesta manhã é que Deus chama. A primeira observação que nós temos nesta manhã é que Deus chama. Eu vou falar até você dar glória a Deus. O Deus que nós servimos é um Deus que chama. Você não chegou aqui por vontade própria, você não chegou aqui por intuição própria, você não chegou aqui por desejo próprio. Foi Deus que te trouxe aqui neste lugar, foi Deus que te trouxe aqui nesta casa, foi Deus que te trouxe aqui nesta manhã. E Deus está dizendo: não é você que veio, foi eu que te chamei. Quando Deus chama alguém, irmãos, Ele chama essa pessoa com um propósito. A Bíblia diz que Deus chamou a Samuel na madrugada. Aquele menino não sabia nada, mas a voz de Deus veio naquela madrugada e disse: Samuel, Samuel, Samuel. A Bíblia diz que a voz de Deus chamou Moisés, irmãos, dentro de uma sarça ardente, e disse: Moisés, Moisés. E Moisés não sabia quem chamava ele, mas Deus chamava ele dentro do fogo. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2: e veio a palavra do Senhor a mim, a Ezequiel, e disse: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. A palavra de Deus veio e chamou a Isaías. Quando Isaías entrou no templo, a Bíblia diz que ele teve uma grande visão. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A Bíblia vai dizer que quando ele viu esta visão, o Senhor gritou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem que vai cumprir o chamado? Sabe o que eu entendo nesta palavra? Deus chamou a Samuel na madrugada, Deus chamou Moisés na sarça ardente, Deus chamou Ezequiel entre os exilados de Babilônia, Deus chamou Isaías no templo, Deus chamou Jeremias no ventre da sua mãe. Oh Jeremias, eu te conheci antes que saísse da madre, ainda antes que fosse gerado eu te conheci, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. O diabo pode negar muitas coisas na minha vida, o diabo pode negar muitas coisas
Ele te chamou lá dos vícios, Ele te chamou da cabana dos curandeiros, Ele te chamou daquela vida de pecado, e hoje você está na presença dEle. A Bíblia diz no livro de Isaías 43, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Eu tenho uma palavra para você agora. Você tem dono, você tem dono, você tem dono. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Você tem dono, você tem dono, você tem dono. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Você já estava dentro de um plano divino, irmã Isabel, mas eu já adoeci, já fiquei debaixo, eu fiquei internado. Não morreu, porque o chamado ainda não acabou. Tentaram te matar com feitiço, tentaram te matar com veneno, tentaram te esfaquear, tentaram te prender, tentaram te acusar. Sabe por que não deu certo? Porque Deus te chamou. Deus te chamou. É para o diabo passar vergonha aqui nessa manhã. Só tem chamado, só tem chamado, só tem chamado. Aqui só tem gente que Deus chamou. Se você é chamado, bate as palmas e dá glória para Jesus. Eu chamei, eu chamei, eu chamei. Foi Deus que nos chamou. Chamou de onde? Chamou das drogas, chamou das festas, chamou dos curandeiros, chamou da prostituição. Você estava tão distante da graça, você não gostava de ouvir falar de crente, você zombava de pastor, você gostava de saia curta, você gostava da perdição. Olha você aqui hoje, Deus abriu a torneira da graça, te lavou com o sangue dele, te enxugou com a misericórdia dele, e agora está dizendo: vou te usar, vou te usar, vou te usar, eu vou te usar. Usar para quê? Usar para que o meu nome seja glorificado. Alabacaia, sou de ondarabalabasheia, alai de comando, comanderabaxandarabacaia. Deus chama para um propósito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses: fiel é aquele, olhe para cá, a Bíblia diz: fiel é aquele que vos chamou e que também o fará. Não se preocupe com o seu futuro, porque você tem um chamado de Deus. Não se preocupe com o seu amanhã, você tem um chamado de Deus. Não se preocupe o que você vai comer, o que você vai vestir, aonde você vai trabalhar, porque você é portador de um chamado de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus chama a Abraão. Essa é a certeza que eu não estou andando à toa. Esta é a certeza que eu não estou vagando na terra à toa. Esta é a certeza que eu não acordo e não durmo à toa. Eu tenho um chamado de Deus. E a Bíblia diz que Deus chamou e disse a Abraão: ei, olhe para cá, irmãos. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão: sai da tua terra. Sai da tua terra. Diga comigo: Deus falou. Vamos lá, diga: Deus falou. Sai da tua terra. Irmãos, quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra, a Bíblia diz que Abraão poderia obedecer como não poderia obedecer. O Senhor não tirou Abraão da sua terra. O Senhor disse: sai, porque o tirar é obrigatório. Eu te arranco daí, eu te tiro daí, eu corto as suas raízes daí. Mas a Bíblia diz que Deus chamou. E Deus disse: sai, porque o sair aqui é voluntário. Sabe por que Deus não trabalha na vida de algumas pessoas? Porque tudo na vida dele é na marra. Ele só ora na marra, ele só jejua na marra, ele só obedece na marra. Só está na igreja porque tem medo de demônio, só está na oração porque tem medo de feiticeiro. Deus não quer que
você faça as coisas com medo, com dúvida ou na marra. Você tem que fazer voluntário. Por que você está na igreja? Porque eu amo a Deus. Por que você está na igreja? Porque eu sou fiel a Deus. Por que você está na igreja? Porque Ele deu seu filho para morrer no meu lugar na cruz do Calvário. Nesta manhã Deus está dizendo: eu não vou te arrancar. Eu estou esperando você se levantar e sair para o plano que eu tenho na tua vida. Quantos estão dispostos a sair? Levante a mão para cima e dá glória para Jesus. E nós precisamos entender de onde é que Deus está mandando Abraão sair. A cidade de Abraão era uma cidade politeísta, adoravam vários deuses, era uma cidade idólatra, era uma cidade pagã. Para onde Abraão olhava tinha um Deus, para onde Abraão olhava tinha um sacrifício, para onde Abraão olhava tinha uma entidade, para onde Abraão olhava ele via raízes de pecado. Naqueles dias em Ur dos Caldeus se adorava a deusa Ningal. Que deusa era essa? Era a deusa da lua, era a deusa da fertilidade, era a deusa que naqueles dias fazia tudo ser fértil. Mas naquele dia Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua terra, sai da sua terra. Irmão, se a gente imaginar que o dos caldeus fosse um mato, a gente saía correndo. Se a gente imaginar que o dos caldeus era uma cidade atrasada, a gente saía imediatamente. Ei, mas a Bíblia vai dizer que o dos caldeus estava em pleno desenvolvimento social, estava em pleno desenvolvimento econômico, estava em pleno desenvolvimento científico. Era mais cômodo para Abraão ficar naquele lugar. Mas o melhor que é para você pode não ser o melhor para Deus. O melhor para você pode não ser a vontade de Deus. Nessa manhã, dá a mão a Deus e vai cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele tem lugares melhores, Ele tem portas maiores, Ele tem oportunidades melhores. Me ajuda a pregar nesta manhã, porque Deus está dizendo: o melhor para você pode não ser o melhor para mim. Diga para essa pessoa que está do teu lado: o melhor para você pode não ser o melhor de Deus. O melhor lugar para você pode não ser o melhor lugar que Deus tem para você. Muitas vezes Deus vai te tirar da sua comodidade. Muitas vezes Deus vai te tirar daquele emprego. Muitas vezes é Deus que vai te tirar daquele setor que aparentemente para você estava bom, que aparente para você estava ótimo, mas Deus está mandando você para outra direção. Deus está mandando você para outro lugar. Nesta manhã, a mão de Deus já está mirando o seu caminho e está dizendo: é por aqui, está dizendo: é por lá, está dizendo: é por esse lado. Se você quiser ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz: e a vereda do justo será como a luz do dia, que vai brilhando, 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 brilhando até o dia ser perfeito. Quer brilhar no teu caminho? Anda pelo caminho que Deus está escolhendo para você. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Qual é o caminho que Deus tem para você? Qual é o caminho que Deus tem para a tua casa? Qual é o caminho que Deus tem para a tua família? Anda nele. Você já pensou em Deus falar para você: não é esse emprego, e fechar aquela porta? Imagine Deus falar para você: não quero você nesse quintal, você vai morar em outro bairro. Imagine Deus olhar para você e dizer: você não vai morar nessa zona, você vai morar em outra zona. Imagine Deus olhar para você e dizer: você não vai morar em Moçambique, você vai morar em outra província. Algumas pessoas vão dizer: o diabo falou comigo. Outras pessoas vão dizer: eu estou maluco. Algumas pessoas vão dizer: isso não é Deus, isso é o inimigo para me atrapalhar. Eu quero te dizer que o lugar bom é o lugar que Deus está te direcionando. Será que tem alguém que crê na direção de Deus? Levanta a mão e diga glória. Será que tem alguém que crê na direção de Deus? Me ajuda a pregar e dar glória para Jesus. Deus está mirando para um caminho. Olhe para cá, irmãos. Deus falou:
muda a gente geograficamente. Tem gente aqui que você nasceu em Maputo, mas não vai morrer em Maputo. Tem gente aqui que nasceu nessa cidade, mas não vai viver todos os dias dessa cidade. E se eu fosse você, já ia procurar imigração para tirar seu passaporte, porque o Deus de Abraão está dizendo para você: eu vou abrir caminho até no meio da tormenta. Eu já vi uma irmã ali já pensando em comprar mala de rodinha. Vai comprar mesmo, porque Deus vai abrir porta e vai dizer: vai, 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 porque eu estou contigo. Irmãos, Deus dá direção. José falou com seus irmãos: não fique triste porque vocês me venderam para o Egito. Não fique triste porque vocês me mandaram para cá. A Bíblia diz em Gênesis 45, verso 8, que José disse: foi para a vossa sobrevivência que Deus me mandou para o Egito. Vocês me venderam, mas Deus estava nesta direção. Ei, foi Deus que permitiu Daniel ser levado a cativo para a Babilônia, mas ele entrou como cativo. Mas a Bíblia diz que Daniel foi o terceiro homem mais poderoso da Babilônia. Aquela menina na casa de Naamã entrou como uma escrava, mas foi pela boca dela que ela disse: se o Senhor encontrar Eliseu, o homem de Deus, a sua lepra será curada. Minha querida irmã, desamarre aí o seu coração deste lugar que você está. Não fica preso a esse emprego, não fica preso a esse bairro, não fica preso a este lugar, porque o Deus de Abraão está mexendo no céu, vai mexer na terra e vai mexer até no inferno. Mas uma coisa você tem que entender: eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Só quem está entendendo, levanta a mão e dá um glória. Deus disse a Abraão: sai. Deus disse o quê? Sai. E ele leva a família toda. Vai lá, irmão Vilelo, recebe graça nos dedos aí. Ei, ele leva a família toda. Vamos tio, vamos primo, vamos meu pai, vamos a tia. Irmãos, à noite Deus disse a Abraão: você já saiu da sua terra, agora sai da sua parentela. Como é que Abraão ia olhar para a tia: tia, a senhora não vai na viagem? Como que Abraão ia falar: prima, dessa vez você não vai? Ô pai, eu amo ficar todas as manhãs conversando, mas o senhor não vai poder ir comigo. Como Abraão ia fazer isso, irmãos? Eu quero que vocês entendam: Deus não estava desunindo famílias. Diga comigo: Deus não estava desunindo famílias. Deus só estava abrindo a visão espiritual de Abraão. Esse amém poderia ser mais gostoso se você tivesse mais animada. Deus só estava abrindo a visão de Abraão. Deus só estava abrindo a visão. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha, Abraão tinha que renunciar primeiro. Irmãos, tem coisas que você vai renunciar primeiro, a sua família vai receber a bênção depois. Tem coisas, minha irmã, que não é em grupo, não é em turma, não é em gangue, não é em camboio de gente. Tem coisas que é sozinho. Deus falou: Abraão, sai agora da sua. Porque às vezes o meio que nós estamos habitando faz-nos mal espiritualmente. Às vezes, meu irmão, o ambiente que você está te faz mal espiritualmente. Se tu chegar com a roupa decente na sua casa, a sua tia vai dizer: tu tem umas curvas muito bonitas, precisa colocar uma saia mais curta. Quando você chega na casa daquele tio e vai comemorar: tenho 10 anos de casamento, ele vai dizer: mas já traíste, né? Não, nunca traí. Ih, você não é homem. Às vezes, irmãos, nós estamos num ambiente que, se a gente jejuar, alguém vai dizer: não está comendo por quê? Está passando fome para Deus te ajudar? É porque os homens carnal não compreendem as coisas do Espírito. É por isso que na hora do churrasco o seu coração entristece. É por isso que na hora de ir para a casa da tia acontece 1001 coisas, e não é o demônio, é Deus dizendo: eu já estou te tirando de lá. Eu já estou te tirando de lá. Tem gente que gosta do bolo. Quem gosta do bolo fica calado. Agora quem gosta de viver a projeto de Deus, abre as
verdade. Pode bater as palmas. Existe ambiente, irmãos, existe ambiente que é pesado. Diga para alguém: tem ambiente que é pesado. Você não consegue nem comer direito. Deus está te tirando de lá. Porque para cumprir o que Deus tem na tua vida, a sua tia não pode se meter. Para cumprir na tua vida, aquela sua cunhada não pode se meter. Para cumprir promessa na tua vida, o seu pai e sua mãe, por melhores que eles são, eles não podem entrar no meio. Às vezes o ambiente é pesado, o lugar é carregado, os costumes são as tradições são são deuses diferentes, são crenças diferentes, às vezes é política, práticas diferentes, e Deus está dizendo: sai da tua parentela. É por isso que a Bíblia diz que Abraão estava só. Querida irmã, a porta do céu não é um portão, é uma porta estreita. O céu é estreito. Tem gente querendo quebrar a porta e abrir a porta. Tem gente querendo alargar, mas Jesus disse: a porta é estreita. E não passa o costume, não passa os vícios, não passa aquela tradição. Ai, mãe Isabel, mas nós somos africanos, nós temos raízes africanas. Nós consultamos as deuses antigos, consultamos a santos, consultamos a parentes que já morreu. Hoje Deus está te dizendo: arruma a mala, Abraão. Está na hora de sair disso. Está na hora de sair disso. Está na hora de sair disso. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Deus tem obra na tua vida. Levanta a mão e diga glória. Levanta a mão e diga glória a Deus, igreja. Deus tem obra na tua vida. Você não vai continuar amarrando corda na barriga, meu irmão. Você não pode continuar indo em cabana. Você não pode continuar se retalhando, tomando banho de erva. Deus está dizendo: Abraão, sai daí. Sai. Hoje é uma loucura você largar o curandeirismo que a sua família tem por tradição. Hoje é loucura você ficar com uma mulher só. Hoje é loucura você ser íntegra num casamento. Mas Deus está dizendo: não é o homem que está te chamando, não é as pessoas que está te chamando, não é seu patrão que está te chamando. Sou eu, Deus Todo-Poderoso, que estou te dizendo: sai. Para onde eu vou te mostrar. Sabe por que você não pode ficar naquele lugar? Porque você vai beber cachaça. Você sabe por que Deus às vezes não quer você no meio da sua família? Porque você vai falar palavrões. Deus não fez o homem para ser chaminé, fumar e sair fumaça pelo nariz. É por isso que Deus está dizendo: eu vou te tirar de lá. Você sabe por que Deus está dizendo: sai da sua casa, da sua parentela? Porque lá na casa da sua família aceita você ficar com a sua esposa e levar outra mulher também para almoçar lá, que não é a tua mulher. Hoje a espada está descendo nessa igreja, e Deus está dizendo: se você quer andar comigo, sai do meio deles, sai do meio deles, sai do meio deles, sai, 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 para aquilo que eu te mostrarei. Pode bater as palmas e dar glória. Alabacanda, alabaxanda, alabacalabacaia. Eles estão cegos espiritualmente. Pode ligar, irmãos. Manda um zap, manda um áudio. Chama no Ponto Final para comer uma pizza, ou leva lá na Costa do Sol. Vai comer marisco. Mas não tem a mesma ideia, não tem o mesmo costume, porque um cego não pode guiar outro cego. Você está naquela família que você tem medo de desobedecer, de honrar a Deus, mas você está vendo todo mundo caindo na miséria, você está vendo todo mundo caindo no buraco. São enfermidades incuráveis, brigas que na verdade nunca são solucionadas, problemas que nunca param. E Deus está dizendo: Abraão, eu estou te tirando da terra, estou te tirando da parentela, para aquilo que eu te mostrarei. A segunda coisa, eu chamei Abraão, e a Bíblia diz: eu o abençoei. O que você precisa é da bênção de Deus. Você não precisa de aprovação dos outros. Minha irmã, você pode se virar nos 500. Sempre alguém vai ter um caminho
voz dela, eu não gostei do jeito dela. Às vezes, quando não tem o que reclamar, fala: eu não gostei do perfume dela. Pelo amor de Deus, sai da minha frente, Satanás. Você tem a bênção de Deus, e se você pode, abre essa boca e dá glória. Eu tenho a bênção de Deus. Abraão, eu vou te abençoar. Irmãos, olha, mas eu preciso citar isso, que eu anotei aqui, ó, para não perder. Quando Abraão saiu da casa e da parentela, a vida espiritual dele foi outra. Vou falar isso rápido. No capítulo 12, no verso 7, diz que ele chegou em um lugar, eu tenho aqui, aonde está marcado aqui, é onde ele fez altar. E Abraão chegou num determinado lugar e edificou ali um altar ao Senhor. Quando ele chegou em Ai, edificou o segundo altar ao Senhor. Quando ele chegou em outro lugar, Abraão também edificou um altar ao Senhor. Quando você sair do meio daquela bagunça que está lá na sua família, aonde você for, você vai ter uma vida de oração. Vai orar de manhã, vai orar de tarde, vai orar à noite, vai orar de madrugada, vai orar de manhã cedo. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor disse: eu te abençoarei. Deuteronômio capítulo 28 diz: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, obedecendo todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão a ti. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será seus animais, bendito será os grãos, bendito será tudo que você fizer. Ai, irmão, pode bater palma. Tem gente que já está com a mão assim, ó. Vai, calabaçu de comandarabacanda lama cheia. Ouve a voz de Deus e a bênção vai chegar. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, porque feliz será e tudo lhe irá bem, e ele será próspero. Davi disse no Salmos 37, verso 25: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Quem gosta de pão, diga glória a Deus. Com chá, diga aleluia. Com fiambre, diga glória. Com queijo, diga glória também. Ei, eu abençoarei no campo, na cidade, no ventre, na terra. Bendito serás. Irmãos, o Senhor começou a trazer a bênção sobre a vida de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, verso 2, o Senhor diz: serás tu uma bênção. Irmãos, melhor do que ser abençoado é ser a própria bênção andando. Ser abençoado é uma coisa, ser uma bênção é outra coisa. Porque aonde você for, você é bênção. Você vai ser bênção lá na família, vai ser bênção para os colegas de trabalho, vai ser bênção aqui na igreja, vai ser bênção lá na praça, vai ser bênção aonde você for. Olha aqui. E Abraão prosperou de maneira grandiosa, de maneira que começou a ficar muito próspero. Diga glória a Deus. Irmãos, olhe para cá. Ele começou a ter gado, ele começou a ter ovelha, ele começou a ter prata, começou a ter ouro, começou a ter tudo. Mas de onde? Um ato de obediência. Um ato de obediência. Isaías 43 diz, Isaías 14, 27 diz: estando a minha mão estendida, quem fará ela voltar para trás? Quem? Irmãos, se a mão de Deus está estendida em sua direção, quem vai fazer essa mão voltar para trás? Já era para você ter dado pelo menos 3 glória, glória, glória e glória. Estando a mão de Deus estendida, quem é que vai falar? Deus não estenda a mão para a irmã Kátia, Deus não estende a mão para a Estela, Deus não estende a mão para a irmã Rosalina, Deus não estende a mão para o pastor Felipe. Eu quero dizer para você, o diabo pode dar cãibra na mão
de muita gente, mas na mão de Deus ele não dá. E quando começar a te amaldiçoar, Deus vai dizer: sai da frente dela, a minha mão está estendida. Sai da casa dela, a minha mão está estendida. Sai da saúde dela, a minha mão está estendida. Lavacaia, sude comandácia. Sai da frente dela, a minha mão está estendida. E agora chega a nossa vez, eu já estou acabando. Pode te rogar praga, não vai pegar. Pode tentar te amaldiçoar, e para maldição eu tenho Números 23, verso 10. Ninguém, nem pai, nem mãe, nem tio, nem bisavó, nem pastor, nem obreiro, nem evangelista, porque hoje tem até pastor rogando maldição na vida de alguém. Se você sair daqui, você não vai congregar lugar nenhum. Se você sair dessa igreja, você não vai ter mais prosperidade. A Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Recebe esta palavra e agora pode bater as palmas e dar glória. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua tia, nem ex-namorado, nem ex-namorada, nem vizinho, nem vizinha, ninguém. Coloca a mão na cabeça e fala: minha cabeça tem a bênção de Deus. Diga: minha cabeça tem a bênção de Deus. Oh glória. De comanácia. Eu te abençoarei, Abraão. Irmã, receba a bênção no teu salário. Prepara para pregar em dólar. Prepara para pregar em euro. Prepara para pegar em real. Prepara para pegar, minha irmã, em rúpias. Prepara, vai assinar cheque. Vai abrir conta no Standard Bank, no Millennium BIM, no BCI, no Barclays. Vai abrir conta até internacional. Só quem está comigo, abre a boca e dá glória. Eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a tua saúde. Minha irmã, quando a gripe vier para te abraçar, vai ver fogo e vai dizer: aqui não. Quando a malária vir, o mosquitinho da malária vir para te picar, quando picar vai receber fogo na boca. Porque Deus vai dizer: eu vou tirar do meio de vós as enfermidades. Eu vou tirar do meio de vós as enfermidades. Eu vou tirar do meio de vós todas as enfermidades. Porque, irmãos, a bênção de Deus é um kit. A bênção de Deus é um pacote completo. Uma pessoa, irmãos, que só fica doente não pode dizer que tem a bênção de Deus. Tudo bem que a gente fica doente para lá, para cá, mas toda hora. A bênção de Deus, irmãos, tem saúde. Na pasta de Deus, da prosperidade, tem cura, segurança, paz de espírito, restauração, sorriso no rosto. Se tem alguém ainda que parece que chupou limão com vinagre, fala para ele: dá um sorriso, meu irmão. Você já recebeu a pasta de Deus, e nessa pasta tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem livramento, tem vida da calabaçu de candaramanto comanácia. Na pasta de Deus tem tudo. Abraão foi próspero. E eu vou finalizar, irmãos. A Bíblia diz que a terceira coisa: eu chamei, eu abençoei e eu multipliquei. Irmãos, quem gosta dessa palavra multiplicação, levanta até os pés para cima. Multiplicação. É por isso que a Bíblia diz: olhai para Abraão, que sendo ele sozinho, eu o chamei, eu o abençoei e eu multipliquei. Você não precisa ter muitos, você precisa ter Deus. Você não precisa estar com muitos. Quem é que estava com Davi matando urso e leão? Ninguém. Quem é que estava com Daniel orando no quarto? Quem é que estava com Jeremias no calabouço? Quem é que estava com José na cisterna, com José na prisão, com José sendo humilhado? Tem coisa que você vai precisar passar sozinho, mas vai chegar um dia que vai cumprir os Salmos 23. Prepara uma mesa,
na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Oh glória, eu sinto Deus aqui nesta casa. Eu sinto Deus aqui nesta manhã. Eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Mas vamos fechar. Abraão já foi abençoado, porque o Senhor falou um dia, irmãos. Irmãos, tem crente que parece que ele é doido, mas não, ele é muito cheio de fé. Ele é muito cheio de fé. E com gente que tem fé, não adianta você medir sua fé com ele. Que ele vai falar coisas para você, irmã, que você vai falar assim: o senhor é maluco. Mas ele tem fé. E Deus trabalha às vezes até na nossa maluquice. Deus trabalha até na nossa maluquice. A Bíblia diz que um dia Deus chamou Abraão e falou: Abraão, senta aí. Quantas estrelas? Ai meu Deus. Imagina Abraão, 100, 200, 220 mil, 5 mil, 7 mil, 1 milhão, 3 bilhões. Ai Senhor, cansei. O Senhor disse: assim será tua descendência. Vai agora lá na Costa do Sol, enche a mão de areia da praia. Enche. Irmãos, ninguém aqui na sua inteligência, na sua faculdade, no seu canudo, no seu diploma, vai conseguir saber quantos grãos tem dentro da sua mão. O Senhor falou: conte as estrelas. Ah, Senhor, eu não dou conta. Então vamos fazer assim, vamos lá para o mar. Assim será a sua descendência, como a areia do mar. Aí você fala: mas ele não era sozinho? Irmãos, a matemática de Deus não dá para colocar no nosso caderno. Não adianta você ficar fazendo plano, minha irmã, com o seu dinheiro. Faça plano com o dinheiro de Deus. Oh glória. Senti um trem bom aqui. Diga glória a Deus. Oh glória. Aleluia. Sabe que quando eu falei faça plano com o dinheiro de Deus, eu imaginei eu e o Átila viajando para Dubai. A irmã falou: aleluia. Irmão, ajuda aí. Diga aleluia. Sei lá, né? Mas parece que lá você vai sacar no ATM e sai barra de ouro. Eu quero chegar nesse lugar. Só tiro 200. Irmãos, faça plano com as promessas de Deus. Quando você olhar para aquele quintal, fala: vou fazer um quarto aqui, vou fazer uma sala aqui, vou levantar um prédio aqui, vou alugar, vou arrendar, vou colocar. Irmãos, não faça plano com o seu dinheiro. Deus é dono da prata e Deus é dono do ouro. Para finalizar, o Senhor falou: eu te multiplicarei. Com 75 anos, irmãos, a Bíblia diz que Abraão estava agora com a promessa: eu te darei um filho. E a Bíblia fala que os membros de Abraão já estavam amortecidos. Ou seja, ele já não estava dando conta de namorar mais com a irmã Sara. Não ri não, gente, mas é verdade. É a Bíblia que fala lá em Hebreus que os seus membros estavam amortecidos. Mas a Bíblia diz: e Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus. Você está aí com essa boca travada desde 7 horas, por isso que você está fraco. Se você começar a dar glória, meu irmão, você vai embora daqui até numa outras a pé, porque Deus vai te dar força. Força para você seguir. Foi fortalecido, e a Bíblia diz que ele teve um filho, teve outro filho e Irmãos, de Abraão veio Isaac. Só para você entender, de Isaac veio Jacó. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, quando José é lançado lá no Egito, esses 12 filhos constituem família. E a Bíblia diz que descem de Canaã para o Egito 70 famílias. Essas 70 famílias, então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, que desses 12 fez 70 pessoas numa família. Eles descem para o Egito. Mas quando passam os anos, a Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido o clamor dessa grande multidão. Sabe quantas pessoas saiu do Egito com Moisés? 2 milhões de pessoas. Saiu de onde? De Abraão. Quando Deus fala que vai multiplicar, receba a multiplicação na saúde. Levanta a mão. Receba a multiplicação nas finanças. Receba a multiplicação na vida profissional. Receba a multiplicação espiritual. Receba a multiplicação da honra. Olha aqui, para
para finalizar agora, Isaías 46:4. Diga Isaías 46:4. Eu vos trouxe. Pode deixar que eu falo. Eu vos trouxe. Eu vos levarei. E até a vossa velhice eu serei o mesmo. Minha irmã, Deus nunca vai te expulsar da presença dele. Tem hora que eu falo com o Atos, imagine Atos, quando eu tiver uns 80, 90 anos. Ele fala, você quando tiver essa idade, eu nem sei que idade que eu tenho. Mas irmãos, eu quero ser uma veinha cheia do Espírito Santo. Se eu vou pular com bengala ou sem bengala, com dente ou sem, não interessa. Mas eu já penso a minha vida na presença de Deus até o último dia da minha vida. E quando for fazer meu velório, não quero esses hinos tristes não. Coloco um hino de adoração, porque eu terminei o combate aqui para receber a minha coroa lá no céu. Lá no céu. Abraão morreu. Olhe para cá. Está escrito, irmãos, em Gênesis 25:8. E morreu Abraão com 75 anos de boa velhice, e depois de ter uma vida feliz. Ele morreu saudável. Quem olhava para ele na urna ou no caixão, esse homem não está morto, está dormindo. Boa velhice. O nome de Abraão aparece 73 vezes na Bíblia. É respeitado nas 3 maiores religiões: islamismo, judaísmo e cristianismo. E você sabe qual é mais bonito aqui? É que nós somos sementes de Abraão. Você tem a bênção de Deus na tua vida. Você tem a bênção de Deus na tua casa. Você tem a bênção de Deus na tua família. Fique de pé. Sendo Abraão só, diga chamei. Está muito feio. Diga chamei. Abençoei. E multipliquei. Diga para alguém, você vai com essas 3 bênçãos: chamada, bênção e multiplicação.